Olá pessoal, bom dia. Bom, é um novo formato de vídeo, espero que seja melhor para entender o conteúdo, certo? Vamos pegar alguns pontos que ainda não foi visto, não deu tempo para nós vermos. Não sei se vocês recordam, mas estamos estudando no segundo bimestre a evolução atômica, toda a parte histórica da evolução atômica, desde os filósofos até Bohr, certo? Nós vimos até Rutherford, mas Bohr ele só organizou alguns pontos que estavam falhos ainda na teoria de Rutherford. Ele só fez uma complementação da teoria. Depois a gente vê um pouco mais sobre ele. Certo? Então nós vimos Dalton, que foi chamado de pai do átomo, certo? Ele que deu o primeiro postulado de átomos, certo? Foi Dalton. Depois de Dalton, um aluno dele chamado de Thomson, ele pegou a teoria dele e foi feito um experimento, só que nesse experimento ele descobriu que Dalton estava errado. Dalton, ele falava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, uma esfera eletricamente positiva, certo? Só que Thomson ele viu que não. Existia uma outra esfera que ela é menor que essa massa, que é chamada de elétron, que deu uma carga depois de um experimento de tubo de Crookes, certo? Eles determinaram a carga negativa para essa partícula. Aí veio Rutherford, que descobriu os nêutrons, essa parte da eletrosfera, os elétrons e ok. Bom, agora nós vamos estudar uma das partículas importantes do átomo, que é os elétrons. Vamos deixar um pouquinho os prótons e os nêutrons de lado e vamos partir para os elétrons. Certo que os elétrons é extremamente importante, porque é a partir da distribuição eletrônica que nós vamos aprender a fazer que os elétrons são distribuídos, eles ganham propriedades periódicas, certo? Que nós vamos entrar também em propriedades periódicas, certo? Então, só relembrando o que é o átomo. O átomo é simplesmente como a menor partícula que compõe a matéria. Toda a matéria, desde um quadro até o ar que nós respiramos, é composta por átomos, certo? Os átomos, não sei se vocês recordam, eles são compostos por três partículas. Eles são compostos pelos prótons, certo? Que são partículas carregadas positivamente. São compostos pelos nêutrons, que são, como o próprio nome dele fala, neutro, ele não tem carga. E por último, nós temos os elétrons, certo? Os elétrons que são partículas também importantes. Os prótons e os elétrons são partículas carregadas negativamente, certo? Os prótons e os nêutrons, eles são partículas que ficam no núcleo, tá? Enquanto os elétrons, eles ficam numa região fora do núcleo, que até a época de Rutherford, ele falava que era uma região extranuclear, que com o passar do tempo começou a receber o nome de eletrosfera. Certo? Então aqui nós temos o núcleo e a eletrosfera, duas regiões que compõem o átomo. Então aqui nós temos um átomo genérico, certo? Onde no centro nós temos o núcleo, certo? Nesse núcleo nós temos essa daqui que é chamada de prótons. Essa bolinha branca, nêutrons. E essa bolinha vermelha,
os elétrons. Então o átomo ele é dessa forma aqui, onde nós temos o meu núcleo como a menor área e mais maciça do átomo, certo? E ao redor dele nós temos a eletrosfera. Dentro do núcleo nós temos os prótons, nós temos os nêutrons, e ao redor dos prótons e nêutrons nós temos os elétrons, certo? Então, ok. Uma das principais contribuições que Bohr, que foi um dos últimos da mecânica clássica, que contribuiu com o átomo, foi na distribuição de camadas. Naturalmente, são 7 níveis, certo? Mas pode sim contar 8, 10, 11, 20 níveis, certo? Então, ok. Os níveis de energia, eles são contados a partir do núcleo, certo? Esse aqui é o núcleo. Então, é contados a partir do núcleo. Então, nós temos a camada K, que é a camada mais próxima do núcleo. Depois, nós temos a camada L, M, N, O, P, Q. Pessoal, toda vez que nós formos relacionar camadas, sempre letra maiúscula, tá bom? Vou mostrar depois o porquê. Se aqui for letra maiúscula, aqui nós vamos usar letras minúsculas, certo? E pode dar algum problema, certo? Então, nós temos as camadas. De K a Q, há um aumento das camadas. A camada começa a ficar mais grande. Então, se a camada começa a ficar mais grande, então há um aumento de energia. Certo? À medida que eu ando da camada K para a camada Q, eu estou aumentando a minha energia. Certo? Então, ok. Cada uma dessas camadas, já que nós estamos falando de elétrons, então vamos distribuir os elétrons nessas 7 camadas. Certo? Cada uma dessas camadas, ela suporta uma quantidade máxima de elétrons. Certo? E é essa quantidade máxima que nós vamos ver na teoria, no diagrama de Linus-Pauling, que nós vamos ver daqui a pouco. Certo? A camada K, ela suporta no máximo 2 elétrons. Não suporta 3, não suporta 4. Suporta 1. No máximo, 2. No máximo. A camada L, ela suporta 8 elétrons. 8 elétrons. A camada M, ela suporta 18 elétrons. A camada N, 32 elétrons. A camada O, 32 elétrons. A camada P, 18 elétrons. E a camada Q, 8 elétrons. E alguns livros ainda traz que a camada Q cabe 2 elétrons apenas. Mas vai de livro para livro, certo? Mas vamos colocar que ele caiba, que ele suporte 8 elétrons. Bom, esses aqui são os níveis. Nível 1, ou a camada 1. Cabe 2 elétrons. Nível 2, ou camada L, cabe 8 elétrons. Nível 3, ou nível M, ou 3, 18 elétrons. Nível N, ou 4, 32. Nível O, ou 5, 32. Nível P, ou 6, 18. Nível Q, ou 7, 8 elétrons. Certo? Lembrando, eu não posso exceder. Eu não posso colocar 10 elétrons aqui, porque aqui só cabem 8. Mas eu posso colocar 7 elétrons aqui, porque aqui suporta. Certo? É como uma sala de aula. Uma sala de aula cabem 20 alunos. Ok, eu posso colocar 10? Vai dar para colocar 10? Vai, porque suporta até 20. Mas eu posso colocar 40 alunos?
Não, porque ultrapassa a minha quantidade máxima de alunos que suporta, certo? Então eu posso colocar menos alunos, mas eu nunca vou poder colocar mais alunos do que a sua capacidade máxima, certo? A mesma coisa, o mesmo raciocínio serve para os subníveis. Os níveis, pessoal, são essas linhas que vão tanto da camada K tanto para a camada Q, certo? Os subníveis são pequenos traços que ficam de um nível para outro. Então, do nível K para o nível L, eu tenho uma camada aqui. Do nível L para o nível N, eu tenho duas camadinhas. Do nível N para o nível P, nível N, eu tenho 3 camadinhas. E assim sucessivamente, certo? Então aqui nós temos os níveis e os subníveis. Os subníveis existem, mas os mais usuais são o quê? S, P, D e F, certo? Subnível F, S, cabe no máximo 2 elétrons. Posso colocar 3? Não, porque senão superlota. Não dá. Eu tenho que colocar 2, esses 2 têm que ficar movimentando tranquilamente, certo? Subnível P vai caber no máximo 6 elétrons. Subnível D, 10 elétrons. E subnível F, 14 elétrons, certo? No máximo, estourando esse aqui. Bom, pessoal, então eu vos apresento o pequeno diagrama de Linus Pauling, certo? Esse diagrama que é bonitinha, nós vamos usar bastante, certo? A partir desse diagrama, nós podemos identificar um elemento químico qualquer, a partir da distribuição eletrônica. Nós podemos distribuir, saber quantos elétrons tem em cada camada, em qual família que ele vai pertencer na tabela periódica, qual período que ele vai estar na tabela periódica. Então, isso aqui é de uma utilidade tremenda, certo? Bom, eu vou completar com vocês, ela não está pronta, certo? Esse aqui é o esqueleto da minha tabela, tá bom? Eu vou completar ela com vocês. Então, ok. E a gente vai fazer alguns exemplos de alguns elementos, tá bom? Então tá. Lembra que cada nível de energia e cada subnível de energia comporta uma capacidade máxima de elétrons? Então, nós vamos usar essa capacidade máxima de elétrons para completar esse diagrama, certo? Subnível S, pessoal. Subnível S, ele cabe apenas, no máximo, até 2 elétrons. Então, tudo que for S, eu vou colocar 2, certo? 2 elétrons. Subnível S, ele cabe no máximo 2 elétrons. Posso colocar 3? Não, é máximo 2 elétrons. Posso colocar 1? Posso. Certo? Mas 3, 4, 5, não. Máximo 2. Subnível P, ele vai caber no máximo 6 elétrons. Então, tudo que for P, eu vou colocar 6. Subnível D, ele suporta no máximo 10 elétrons. E por último, o subnível F, ele cabe no máximo 14 elétrons. Nós vamos usar toda essa tabela periódica, esse diagrama todas as vezes? Não. Nós vamos usar o máximo até onde der, certo? Se na distribuição acabar no 3P6, então o restante não vai usar. Vai usar só até o 3P6. Se a gente usar 7P6, então vai usar tudo. Mas nem todos os elementos usam todo esse diagrama.
Uma observação muito importante o diagrama ele não vai ser nem vertical e nem horizontal. Ele vai ser na diagonal, tá, pessoal? Sempre de cima para baixo, na diagonal, certo? Então vem 1S2, volto, 2S2, volto, 2P6, 3S2, mais uma vez, 3P6, 4S2, subir de novo, 3D10, 4P6, 5S2, subir mais uma vez, 3D10, 4D10, 5P6, 6S2, subir, 5F, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, subir mais uma vez, 5F14, 6D10, 7P6 e aí finalizou, certo? Então, sempre segue a seta, sempre de cima para baixo na diagonal, certo? Vamos fazer alguns exemplos. Vamos começar com um bem simples. Vamos começar com o lítio. Lítio tem um número atômico igual a 3. Certo? Lítio, número atômico igual a 3. Eu vou começar sempre com um S. Tá bom? Então, vou lá. 1S2. Eu vou somar esses valores que estiver aqui em cima. Certo? Eu vou somar esses valores aqui em cima até chegar no 3. Cheguei no 3, eu paro na minha conta. Certo? Passei de 3, eu tenho que voltar. Tá bom? Então tá. 1S2. Aqui eu já tenho 2. Cheguei no 3? Não. Falta quantos para 3? 1. Depois de 1S2, eu volto e vou para onde? 2S2. 2S2. Vamos somar? 2 mais 2, 4. Certo? Eu tenho que chegar no 3. Cheguei a 3? Cheguei. Está igual a 3? Não. Está acima de 3, certo? 2 com 2, 4. Então, eu posso colocar um 2 aqui? Não. Eu vou tirar esse 2 e vou colocar 1. Então, a distribuição do lítio é apenas 1S2, 2S, 1. 2 mais 1, 3. Finalizou a minha distribuição aqui. Acabou. Certo? Vamos pegar o próximo. Vamos pegar, por exemplo, sódio. Número atômico do sódio, 11. Sódio, o símbolo dele é Na, porque vem do latim natrium. Certo? Lítio é Li, porque vem do inglês, eu acho, é lithium. Certo? Sódio Na, então número atômico 11. Então, vou seguir essa distribuição eletrônica até chegar no número 11. Cheguei no número 11, eu paro. Certo? Lembrando que eu não vou somar o 3, o 4, o 5, certo? Eu vou somar sempre o número que estiver elevado. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, sempre começo pelo número, pelo 1S2. Tá? Então, vamos lá. 1S2. 2. Tem que chegar até 11. Então, vamos para o próximo. Depois de 1S2, eu vou para onde? 2S2. Então, vamos ver. 2 mais 2, 4. Tem que chegar a 11. Então, não cheguei. Certo? Depois do 2S2, eu subo e vou para onde? 2P6. Eu posso colocar 2P6 aqui? Não. 2P6, tá vendo que aqui é tudo 2? Se é tudo 2, então tem que estar na mesma linha, certo? Então, se eu colocar 2S2 em cima e 2P6 embaixo, tá errado. Ou vice-versa, tá bom? Então, 2S2, 2P6. Vamos somar.
2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Cheguei a 11? Não. Vamos para o próximo. 2S2, depois de 2S2, vou para onde? Para o 3S2. Então, 2S2, 3S2. 3S2. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Passei. Era 11 apenas. Eu posso tirar esse 2 aqui e colocar... Posso tirar esse 2 aqui... Não, eu posso tirar esse 3S2 e colocar 7 aqui? 2 mais 2, 4. 4 mais 7, 11. Posso fazer isso? Não. Por quê? Subnível P. Subnível P cabe no máximo 6. Se eu colocar 7, eu ultrapasso. Certo? Então, não posso. Mas, eu posso colocar 3S1 aqui. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 1, 11. Posso fazer isso? Posso. Porque o subnível S cabe no máximo 2 elétrons. Se ele cabe no máximo 2 elétrons, quer dizer que eu não posso extrapolar 2. Mas números menores que 2, eu posso colocar aqui que ele suporta tranquilamente. Certo? Então vamos para mais um exemplo para a gente finalizar. Certo? Na lista de vocês vai ter mais alguns exemplos, tá? Vocês vão fazer exatamente da mesma forma. Na lista de vocês eu vou colocar esse diagrama na diagonal, tanto em tabela quanto na diagonal. Tanto uma quanto a outra está certo, tá bom? Então vamos colocar aqui cálcio. Cálcio, ele possui número atômico igual a... Cálcio possui número atômico igual a 20. Cálcio, número atômico igual a 20. Então, eu sempre começo por quem? Um S2. Nunca vou começar diferente. Depois de 1S2, eu vou para 2S2. 2 mais 2, 4. Cheguei a 20? Não. Então vamos para o próximo. Depois de 2S2, 2P, 6. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Cheguei a 20? Não. Depois de 2P6, eu vou para 3S2. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Cheguei a 20? Não. Depois de 3S2, vou para onde? 3P, 6. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. Cheguei a 20? Não. Depois de 3P6, eu vou para o 3D10? Não. Seguindo na seta, 3P6, vou para o 4S2. Então nós temos 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Cheguei a 20? Sim. Então, finalizou meu cálculo. Minha distribuição termina aqui. Certo? Se por um acaso eu pedir para vocês, na lista, falar, diga quantos elétrons possui cada camada de valência após a sua distribuição, o que eu devo fazer? Contar simplesmente o número de elétrons de cada linha, certo? Número 1 é a camada K. Camada K vai ter quantos elétrons?
2. 2 é a camada L. Camada L vai ter quantos elétrons? 1. Pronto. Finalizou. Aqui, a camada 1 é a camada K. Camada K vai ter quantos elétrons? 2. Camada L. 6 mais 2, 8. Camada M. Vai ter 1. Acabou. Aqui, camada K vai ter 2. Camada L, 8. Camada M, 8. Camada N, 2. 8, 8, 16. 16 mais 4, 20. 8 com 2, 10 com 1, 11. 2 mais 1, 3. Finalizou a minha distribuição. Bom, pessoal, por enquanto vou deixar aqui, certo? O diagrama de Pauli é um pouquinho trabalhoso, então a lista de vocês vai ter uns 5, 6 tipos de átomos, certo? Que nós vamos trabalhar, fazer a distribuição. Então, qualquer dúvida, eu estou no meu privado, certo? Vamos começar, vamos terminar nessa parte, tá bom? Então, a aula é essa, beleza? Então, boa semana e até mais.